Durante muito tempo eu senti que a minha carreira aqui na Alemanha estava estagnada. Eu vim para cá com meu diploma de pedagogia e um mestrado na área de ciências sociais. Chegando aqui, o meu diploma que foi reconhecido foi o diploma de pedagogia. O de ciências sociais não foi reconhecido. Ponto positivo é que quando você tem um diploma universitário aqui na Alemanha, você consegue boas oportunidades de trabalho, muito mais rentáveis. Não se você for imigrante, que era o meu caso. Eu vim para cá há quase 8 anos e nesse período eu comecei a trabalhar na minha área, porém em uma instituição, em um cargo que era um pouco abaixo daquilo que eu já estava realizando como trabalho quando eu estava no Brasil. Então entenda que no Brasil eu já trabalhava como professora universitária formando pedagogas. Aqui eu retornei para o meu trabalho de base e iniciei o meu caminho aqui, a minha trajetória profissional, sendo professora de creche. Apesar de ser um trabalho lindo, que eu amo fazer, eu me sentia desvalorizada profissionalmente. E esse foi um dos motivos pelos quais eu comecei a pensar na transição de carreira. Só que, Musa, fazer uma transição de carreira em um país que não é o seu país de origem é um pouco mais desafiador, é um pouco mais diferente do que aquela expectativa que a gente coloca antes de iniciar um processo de imigração. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu acreditava que trabalhar na área de educação, nas creches, seria um trabalho temporário para mim. Que logo, de alguma maneira, assim que eu tivesse o domínio do idioma, este bendito idioma, que me dá, assim, tremores quando eu vejo pessoas aqui na internet falando: ah, eu aprendi alemão em 3 meses. Eu digo para você que em 8 anos, quase 8 anos que eu estou aqui na Alemanha, eu trabalho falando alemão, mas eu ainda tenho muito a aprender do idioma e eu ainda não sou considerada uma pessoa que realmente fala o idioma, porque eu erro um monte de coisa. Digamos assim que eu falo como se eu fosse uma criança de 7 anos, tá bom? Digamos assim. E claro que uma criança de 7 anos nascida aqui vai falar muito mais alemão do que eu. Mesmo assim, isso não aconteceu. Mesmo trabalhando com o idioma, mesmo tendo empreendido bastante tempo para aprender o idioma ainda não é uma coisa que para mim está 100%. Eu posso considerar que eu avancei por volta de 60%. Vamos lá? Vamos. Eu ultrapassei a margem porque eu já tenho um certificado B1 e estou caminhando para o meu certificado de B2. Então, não foi o que aconteceu. Mesmo falando alemão, mesmo trabalhando em alemão, não foi o que aconteceu de eu conseguir crescer profissionalmente aqui. Isso foi me gerando uma desmotivação, uma frustração, claro, porque quando você pensa em mudar de país, você não pensa só que vai acontecer coisas boas, mas você pensa que em algum momento as coisas vão começar a se desenrolar para você. E a verdade é que isso demora um tempinho, tá, Musa? Demora bastante. Inclusive, a expectativa que eu tinha era de 3 anos, em 4 anos me resolver, mas a realidade, e pelo que eu vejo das pessoas com as quais eu tenho contato aqui, esse processo migratório para você começar a se localizar, a sentir mais ou menos aonde você está, acho que você precisa, aqui na Alemanha, pelo menos de 10 anos. Então, eu comecei a buscar por informações sobre como é que eu poderia fazer para mudar de carreira. E essa é uma outra coisa que envolve tanto o idioma quanto a cultura. Aqui na Alemanha, para você fazer uma transição de carreira, não é como no Brasil. Eu não sei exatamente dizer em linhas mais burocráticas como no Brasil seria isso para um estrangeiro.
Mas para mim, como brasileira, transicionar de carreira era algo muito simples. Eu escolhia simplesmente um curso, um lugar para onde eu queria ir, estudava aquele curso, procurava, depois que eu tivesse finalizado, eu estivesse finalizando aquele curso, eu ia lá no lugar que tinha a oportunidade de trabalho relativa àquele curso, ou então empreendia alguma coisa relacionada àquela mudança de carreira, e assim a mudança acontecia. Aqui na Alemanha tem um pouco mais de passos, só que eu nem sabia quais eram os caminhos que eu tinha que seguir. Eu não fazia o mínimo de ideia, como muitas coisas aqui eu não tinha ideia, né? Quando você transiciona, quando você imigra, você não sabe de um monte de coisa, e até você encontrar a informação correta demora um tempinho. Então demorou bastante para eu encontrar também o caminho para fazer a transição de carreira. E eu encontrei muito por acaso e por conta de uma condição de saúde. Depois eu posso contar sobre como foi esse meu processo de transição de carreira, não é o motivo desse vídeo. Nesse vídeo, eu quero falar como eu parei de esperar e eu comecei a reconstruir a minha carreira por mim mesma. Eu resolvi sair dessa inércia que eu me envolvi no momento em que eu estava procurando informações sobre como transicionar de carreira e eu percebo que pelo fato disso ter demorado tanto, dessa informação ter demorado tanto de chegar até mim, e nas minhas buscas, como eu estava procurando sempre nos lugares errados, eu comecei a ficar desesperançosa dessa possibilidade. E aí eu confesso que eu me senti um pouco presa dentro desse aspiral. Eu tentava mudar de carreira, ia de um lado para o outro buscando informação e nada acontecia. Eu agia como se eu precisasse sempre da autorização de alguém para conseguir fazer essa mudança de carreira. E o incômodo foi tomando conta da minha vida ao ponto de que eu adoeci. E só porque eu adoeci, a mudança de carreira apareceu para mim. Caiu assim no meu colo, sabe? Só depois que eu comecei a dar sinais, o meu corpo começou a se negar, e falar: não, já chega. Você já está aí tentando há tanto tempo encontrar meios de fazer a transição de carreira e não está conseguindo. Então, se você não conseguiu encontrar por bem, a gente vai aqui dar uma ajudinha, dar um suporte. E aí eu fiquei muito doente, passei por 2 cirurgias. E a partir desse momento em que eu passei por essas questões de saúde, que depois eu posso até compartilhar com você aqui, se for do seu interesse, mas tem a ver com a saúde feminina, por isso que eu acho que é importante eu compartilhar em algum momento quais foram esses problemas de saúde que me fizeram parar de trabalhar, que eu encontrei o caminho das pedras para fazer a transição de carreira aqui na Alemanha. Sempre havia alguma coisa que eu tinha que esperar primeiro aqui, né? Devido, não sei se você está aqui na Alemanha, você sabe muito bem do que eu estou falando, e o marcador principal de uma cultura como a cultura alemã é o marcador da burocracia. A Alemanha é um país muito burocrático, muito burocrático. Para você ter uma noção, para quem está fora daqui, não tem essa experiência, aqui é um país onde você recebe cartas, onde eles enviam cartas para tudo e para todas as circunstâncias. Então, se tem um sistema aqui que funciona e funciona muito bem, eu posso dizer que é o sistema dos Correios, porque não tem um dia sequer que você vai abrir a sua caixa de Correios e que não vai ter uma correspondência de algum órgão alemão solicitando alguma coisa de você. E é sempre assim. As cartas estão sempre solicitando alguma coisa de você. É claro que eu estou falando sobre ser imigrante. Se você não é imigrante, talvez você não tenha essa experiência. Mas na minha experiência é assim. E eu ficava sempre buscando saber quando é que iria chegar, né, essa carta que me dava o aval para iniciar a minha mudança de carreira. Quando eu adoeci há 2 anos, hoje já são há 2 anos e meio, né, gente? A gente já está mais da metade do mês do ano de 2026. Há mais de 2 anos, quando eu fiquei doente, e aí eu passei por essas cirurgias primeiramente, eu achava assim,
Fiquei doente agora, talvez significa que, no máximo, né, contando aí o meu tempo de recuperação, como eu não vou poder retornar para o trabalho pedagógico, significa que aí, pelo menos, eu vou precisar de 1 ano para me recuperar, mas depois que eu me recuperar, eu já vou retornar ao trabalho. Que trabalho? Se quando eu fiquei doente, eu tinha acabado de mudar de firma, porque eu achava que o problema das minha grande desmotivação de viver aqui era relacionado ao meu ambiente profissional, que era muito tóxico. Então, eu mudei de firma achando que ia encontrar um outro ambiente melhor para trabalhar. Só que lá eu fiquei no período de experiência. Então, quando eu adoeci, eu estava na fase de experiência e eu fui demitida. E eu fiquei esperando essa carta chegar com essa informação de quando é que eu iria iniciar o meu processo de reabilitação profissional ou de mudança profissional para que eu pudesse iniciar os meus trabalhos na área do meu desejo aqui, que é a área de trabalho digital, a área digital. Como eu já havia criado a minha empresa de assistência virtual no Brasil, eu achava, e havia encerrado, né? Eu achava que ia ser muito fácil trazer a minha empresa para cá. Tanto que quando eu encerrei o negócio lá no Brasil, eu fiz tudo direitinho. Eu tinha um time que trabalhava comigo. Eu falei: olha, meninas, a gente vai precisar pausar, mas daqui a alguns meses a gente volta. Cadê, gente? Que meses? A burocracia na Alemanha faz com que as coisas andem bem lentamente. E nisso eu já estou completando aqui mais de 2 anos e meio nesse processo de transição de carreira. E mais à frente ainda vou ter pelo menos 2 a 3 anos. Na sorte, né? Porque pela velocidade das coisas aqui, eu já estou contando que eu preciso, para completar esse processo de reabilitação, pelo menos à frente mais 4 anos. Essa é a verdade. O que é bastante frustrante também, mas ao mesmo tempo me deixa, enfim, pelo menos agora eu estou dentro do processo de reabilitação de acordo com as normas do país. Eu esperava que o processo de reabilitação pudesse avançar com mais agilidade, então eu não achava que ia ter essa demora toda, eu achava que ia estar já arrasando, olha, meu negócio de assistência virtual já deu certo, eu já sei como funciona, só vou agora voltar desse problema de saúde, vou fazer a minha transição com tudo direitinho aqui na Alemanha, então vou começar a trabalhar com o público alemão, como assistente virtual. Então, eu achava mesmo que aquilo tudo ia acontecer. Só que o que eu não esperava era que a definição do meu futuro não estava mais nas minhas mãos. E aí, claro que eu pirei, né, gente? Pirei, eu fiquei mais ainda. Nossa, eu fiquei ainda mais. Eu não tenho nem palavras para dizer isso aqui para vocês, mas a verdade foi que eu ainda fiquei ainda mais decepcionada com essa demora, com esse processo, com essa burocracia infinita. E fui deixando as coisas acontecerem. Só que assim, meninas, garotas, mulheres, quanto mais a gente vai deixando as coisas na mão dos outros, mais os outros vão fazendo o que querem com as coisas que são nossas. E é importante a gente saber o seguinte: ou a gente toma e resolve isso da maneira que é possível ser resolvida, ou a gente vai aceitando e vai deixando a vida levar a gente, né? E eu percebi que eu estava realmente deixando a vida me levar. A cada dia entristecendo mais, ficando mais piradinha, ficando mais um pouquinho assim de nada de estressada, me sentindo muito, muito, muito incapaz. Porque, como não, como uma pessoa que estava ali no auge do seu potencial, sabe? Porque eu tinha parido, eu tinha gerado uma criança, eu estava ali precisando muito de fazer essa mudança profissional. O trabalho que eu estava exercendo não era compatível com a minha maternidade, não me permitia ficar perto da minha filha, não me permitia acompanhar os momentos da minha filha, eu não tinha mais interesse em ter uma profissão
sem flexibilidade de tempo, sem flexibilidade geográfica, sem me proporcionar positivamente a verdadeira chance de fazer de garantir a minha independência financeira. Porque o dinheiro que a gente ganha quando a gente é CLT é aquele dinheiro que a gente ganha quando é CLT. Tem, às vezes, os reajustes no final do ano, mas quando você empreende, você tem muito mais oportunidades de ampliar a sua renda, correto? Eu sempre acreditei muito no trabalho depois do trabalho. E aí, eu não podia fazer nada disso aqui. Gente, e aqui na Alemanha, não sei se você sabe disso, né? Você sabe disso, se você está aqui, você já sabe, mas aqui não é como no Brasil. Eu fico assistindo vídeos de meninas lindas, mulheres lindas, maravilhosas, incríveis, que estão criando, por exemplo, negócios de delivery. No Brasil, elas falam assim: eu vou criar meu delivery hoje. Aí vai lá, se inscreve na plataforma e começa a vender o seu produto. E aí, depois de um tempo, ela vai precisar regularizar toda aquela situação. Mas enquanto ainda o negócio não está vendendo, ela pode exercitar, pode testar e tudo mais. E o Brasil está de tranquila, está de boíssima com relação a isso, está super tranquilo com relação a isso. Aqui na Alemanha não é desse jeito. Você não dá nenhum passo para empreender qualquer tipo de coisa se você não estiver com tudo regularizado antes. Quanto a isso, tudo bem. Eu estou aqui o quê? Para isso, né? Eu fiz um processo de imigração, iniciei um processo de imigração para caber dentro dos moldes da organização do país onde eu estou vivendo. Não tenho dificuldade com relação a isso. A minha dificuldade é esperar, minha gente. Porque aqui a gente espera, espera, espera. Alguma hora as coisas acontecem. Como já começaram a acontecer. Mas olha, eu tive que comer muita poeira até chegar esse momento onde as coisas começaram a acontecer. Antes disso, a sensação é de total impotência. Então, eu comecei a buscar alternativas que fossem compatíveis com as normas aqui do país. Porque, claro, que eu não vou fazer nada errado, eu não vou fazer nada que seja de contra com das regras daqui. Eu tenho que seguir, o beabá daqui. Se eu quero continuar aqui, se eu estou construindo minha vida aqui, eu não tenho por que querer fazer nada errado. Assim como no Brasil, as pessoas não estão fazendo nada de errado se começam seus negócios e testam seus negócios antes de fazer como é o registro, né? Antes de cumprir as etapas burocráticas. Mas aqui eu não posso, na minha posição, né? Na minha situação de imigração, eu não posso nem ter um negócio e nem posso trabalhar. Porque eu estava com o status de uma pessoa que tinha passado por um processo de saúde bem grande. Então, nenhuma das duas coisas eu posso. Mas tem uma coisa que eu posso. E esse canal aqui faz parte dessa coisa que eu posso. Eu posso vir aqui no YouTube, me comunicar com vocês, contar as coisas que estão acontecendo, documentar a minha história. E isso, eu digo para você de verdade, que tem sido uma salvação para a minha psique, para o meu psicológico. Chegar aqui, conversar com você, trazer as demandas, as coisas que estão acontecendo, compartilhar essas reflexões. E eu espero poder conversar com vocês sobre esses assuntos, porque eu sei que eu não sou a única nesse planeta que está passando por isso, não, gente. Eu não sou a única que está passando por essa espera. E eu digo para vocês, depois de mais de 2 anos de espera, valeu a pena esperar. Eu digo que poderia ter sido menos tempo. Mas sim, está valendo a pena esperar, porque nesse momento eu estou totalmente protegida financeiramente, dentro do meu básico aqui, de acordo com o tempo que eu trabalhei antes de adoecer e com todos os meus direitos garantidos, eu estou nesse momento em casa, né? E nesse momento, depois desse tempo todo que eu consegui aceitar o que está acontecendo comigo, nesse processo de transição de carreira, que sim, é moroso, demora muito, eu tenho que esperar, eu tenho que ter paciência, eu estou criando essa oportunidade de me tornar uma criadora de conteúdo aqui para vocês e falar disso a partir
dessa grande mudança que aconteceu na minha vida, que foi depois da maternidade. Parece, gente, que a maternidade, ela veio assim, sabe, avassaladora, ela trouxe tudo como uma onda mesmo, né? Um verdadeiro tsunami, porque tudo que parecia que estava em ordem, meu trabalho parecia estar em ordem, a minha vida amorosa parecia estar em ordem, a minha organização financeira parecia estar em ordem, ficou tudo bagunçado. Foi um verdadeiro tsunami em respeito a todas as pessoas que passaram por essa crise. Mas se der um exemplo assim como um fenômeno da natureza, a maternidade está se equiparando a isso. Então não tem como eu vir aqui no canal e não falar sobre essa reconstrução que está acontecendo na minha vida, porque é uma reconstrução que vai do A até o Z. É absurda a quantidade de mudanças que eu estou tendo que fazer ao mesmo tempo. É emagrecimento, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que emagrecer porque tem mais problemas de saúde relacionados ao meu aumento de peso depois da gestação, que na gestação eu engordei, né, que é normal, mas depois da gestação a barriga saiu, o peso ficou. E isso também eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, assim, eu estava totalmente estagnada. E só depois de mais de 2 anos, eu precisei de mais de 2 anos para poder entender. Não, agora não está nas minhas mãos, eu vou fazer o que é possível. Então, uma coisa que é possível é isso, vim aqui, criar o nosso canal, voltar para esse canal, porque eu já tinha começado o canal, na verdade, depois entrei em crise. Esse canal originalmente começou falando sobre assistência virtual, mas depois eu tive que mudar isso. Por que eu tive que mudar? Porque não dá para você ficar falando da assistência virtual de um lugar só de teoria. Você tem que realmente estar praticando para poder as pessoas terem uma noção do que você está fazendo e também para a troca de experiência ser mais real. Então, hoje eu estou compartilhando aqui o que é real para mim com você, não é isso? Então, eu achava que o problema era eu, mas não era. O problema era somente a burocracia. E hoje eu estou mais satisfeita porque em mais ou menos 2 meses eu vou iniciar, menos de 2 meses, em menos de 2 meses, eu vou iniciar a segunda etapa do meu processo de reabilitação profissional, o que significa que é um passo a mais na direção da minha transição de carreira aqui na Alemanha. Só que a minha vida profissional não podia continuar parada. E quando eu sou uma pessoa que, para você ter uma ideia, antes de ser mãe, o trabalho tinha um lugar assim essencial na minha vida. Talvez por isso até, esse deve ter sido um dos grandes motivos pelos quais eu não engravidei mais cedo, antes dos 35. Porque primeiro eu tinha como noção de que eu queria me sentir realizada profissionalmente. Depois que eu me sentisse realizada profissionalmente, aí sim a gente podia pensar na coisa de ter filhos e tudo mais. Então, na minha cabeça, eu só iria ter filho depois de eu me sentir realizada profissionalmente, sim. E foi o que aconteceu. Só que antes, quando eu não tinha filhos, eu trabalhava que nem uma condenada. Muito mesmo, horas a fio, dias e noites. Para você ter uma ideia, eu sempre tive 2 profissões ao mesmo tempo. Eu sempre fui professora e sempre fui produtora de eventos. Eu sempre trabalhei com produção de eventos e como professora. Essas são as minhas 2 profissões. Para além disso, como hobbies, eu cantava, sim, queridas, eu cantava em um grupo de hip hop e eu também era atriz nas horas vagas. Mas isso era uma coisa como hobby mesmo. Nunca pensei profissionalmente crescer nessas áreas. Eu era mesmo produtora de eventos e professora. E fiquei nessa jornada durante muito tempo, virando noites e noites. Finais de semana não tinha, relacionamentos acabavam um e começava outros, porque a garota que não tinha tempo, o amor. Não tinha tempo de ficar chorando, não, pelos relacionamentos acabados. Eu tinha mesmo que seguir em frente. E aí vem a maternidade. Depois da maternidade, você acha que tudo isso vai continuar a mesma coisa? Que eu sou a mesma pessoa? Nem quando eu me olho aqui na câmera, eu estou vendo que eu não sou a mesma pessoa. Imagina se eu vou poder ficar fazendo as mesmas coisas de antes. O trabalho originalmente já foi perdendo seu valor, porque é claro que a minha filha foi ocupando a maior parte do espaço que eu tinha e o meu enteado também. Então, eu
comecei a falar sobre isso na terapia, tá? Não fica pensando que eu estou aqui fazendo terapia com vocês, não jogando conversa fora. Não tem nada de conversa fora isso aqui que eu estou falando. Quem estiver me escutando com verdade vai perceber que existem muitas coisas nessa troca aqui que eu estou falando com você, para você tomar de atenção, para você não ser uma pessoinha assim que nem eu, que cometeu esses mesmos erros assim, de se entregar tanto ao trabalho, de não entender que depois da maternidade a gente precisa mudar algumas coisas, está entendendo? Para a gente não ficar mal aí no nosso maternar e nem se sentindo mal, nem se sentindo culpada por algumas coisas que a gente não consegue dar conta. Sobre falar isso, sobre de dar conta, sobre isso de dar conta, eu já fiz até vídeo falando sobre isso aqui. Então, eu comecei a falar na terapia sobre isso. E a conclusão que eu cheguei é que eu preciso tomar as rédeas da minha vida profissional. Quer dizer, a minha reconstrução depois da maternidade perpassa muito pelo profissional. Afinal de contas, se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não consigo sustentar minha filha, nem sustentar as minhas contas e a mim mesma, né? Nem que se eu tivesse alguém para me sustentar, eu não ia querer, porque eu não sou desse tipo, tá, gente? Não sou, honestamente. De ser sustentada por qualquer outra pessoa, não é do meu perfil, tá bom? Eu acho que essa coisa de ser sustentada é para criança. Criança a gente sustenta, criança a gente dá tudo que elas querem, que elas precisam, assim, né, dentro dos limites, que elas querem, que elas precisam. Mulheres adultas correm atrás do teu, meu amor. Correm atrás do seu. É o que eu acredito. Sempre acreditarei nisso. Tenho certeza disso. É uma verdade que eu tenho certeza, é essa daí. Ser sustentado não é uma coisa assim muito boa, não, gente. Leva isso em consideração, tá bom? Momentaneamente, um parceiro que veio ali, deu um suporte, né? Você acabou de ter seus filhos aí, você está cuidando de toda a dinâmica da casa, você está aí, não sei o quê. Você tem um parceiro que chegou junto e nesse momento está te dando todo esse suporte. A vida é sua também, você faz o que você quiser, mas não é uma coisa que eu pensaria para longo prazo ser sustentada por alguém, porque quando você para de trabalhar, quando você para de construir a sua própria história, você dá o direito para que outra pessoa venha e construa a história para você, por você. E aí um dia, quando você disser assim, ai, cadê minha história? Quem é que eu sou mesmo? Né? Porque as crianças vão crescer. O seu companheiro, a sua companheira vão encontrar outros caminhos para trilhar. E aí, se você não conseguir acompanhar? E quando seus filhos saírem de casa, o que é que você vai fazer da sua vida? Ah, você vai continuar lá cuidando da sua casa? É o que você quer? Tudo bem. Se é o que você quer, tá ótimo. Não temos discussões com relação a isso. Mas e se não for? E o tempo? O tempo não vai voltar para você se preparar novamente, para você se condicionar a voltar a realizar aquilo que você quis um dia. Porque o tempo só vai para frente, né? A evolução só é lá, as coisas só vão para frente. A cada dia a gente não está ficando mais jovem, independente da gente fazer procedimentos estéticos ou não. A cada dia a gente está ficando mais velha. A gente está ficando mais experiente, mas a gente está ficando mais velha. É a matemática da vida. E aí, é legal se colocar sua independência na mão de outras pessoas, né? Não estou falando só de companheiro, até dos próprios filhos mesmo. É legal você colocar a sua independência, seu sentido de viver na mão de outras pessoas? Ou você criar uma maneira, um método para a sua vida onde você consiga encaixar todas as coisas como em um quebra-cabeça e que você consiga alcançar o resultado final sem precisar se esquecer no processo. Porque esse é o meu desafio na minha reconstrução como mãe e dentro do meu profissional. Eu hoje não tenho interesse apenas de encontrar uma profissão, né? Eu já encontrei a profissão que eu quero, mas não é só a profissão que eu quero. Eu quero tudo aquilo que a profissão pode me dar como resultado.
Eu quero a liberdade de tempo, a liberdade geográfica e a possibilidade da liberdade da independência financeira. E aí, eu conversando com a minha terapeuta, eu entendi que eu tenho que fazer algum movimento, senão a onda vai me levar. Tem uma música que fala, né? Um samba até que fala assim, caranguejo que dorme, a onda leva. É o dito popular. Caranguejo que dorme, a onda leva. E eu senti que nesses últimos anos eu fiquei assim, bem dormindo mesmo. Dormindo naquela sonolência, Branca de Neve, sem os sete anões. Porque se eu continuasse dormindo igual a Branca de Neve, ia chegar uma hora que o lixo ia tomar conta do meu entorno, porque assim, se eu não fizer as coisas aqui em casa, por exemplo, não, né? Enfim, responsabilidades. Mas voltando, e aí como é que eu resolvi fazer isso acontecer? Como a profissão que eu estou fazendo, o processo de transição aqui na Alemanha, é para uma profissão na área digital, eu ainda não vou contar exatamente que profissão é, porque eu estou dentro de todo um processo. Eu ainda estou em dúvida. Estou, na verdade, com duas opções de profissões na minha cabeça, mas só vou poder contar para você quando eu tiver com tudo mais certinho aqui. O que você pode saber é que eu vou fazer 6 meses um curso de preparação para entrar no curso, né, da profissão que eu escolher. Eu vou voltar para a escola. Com 43 anos de idade, eu vou voltar para a escola e você precisa saber disso. Aí, deixa eu sentar direito. Então, eu não sei exatamente aonde é que esse caminho vai dar, mas o que eu sei é que eu preciso dar alguns passos. Sem andar, aí que o caminho não vai dar em lugar nenhum mesmo. Então eu matutei muito, pensei muito em como é que eu poderia fazer para não me sentir mais tão estática, tão parada aqui nesse universo da minha mudança de carreira e tudo mais, e dentro da minha realidade atual como mãe. E a ideia que eu cheguei veio de uma experiência que eu tive a partir da assistência virtual, que foi assim que eu comecei a trabalhar como assistente virtual e foi assim que eu conquistei os meus primeiros clientes, oferecendo serviços gratuitos durante um determinado tempo. Então, respeitando as regras daqui da Alemanha, eu não posso trabalhar e ser remunerada por isso nesse momento. Mas não há nada que me impeça de fazer isso de uma maneira em que eu considero como um hobby. Foi assim que eu entrei em contato com 2 terapeutas que eu conheço, uma terapeuta e um terapeuta, um homem e uma mulher, e aí eu ofereci o meu suporte gratuitamente durante um período para determinados projetos deles. Então, a gente fez as reuniões nessa semana. Com uma pessoa, foi uma reunião onde a gente decidiu que a gente vai construir, né, que na verdade eu vou construir a proposta da presença digital do projeto dela, de um dos projetos principais dela. Um projeto mega interessante, que é inclusive um projeto com mães, por isso que eu me voluntariei para poder fazer esse trabalho para ela também, porque eu notei que o trabalho é belíssimo, ela faz um trabalho terapêutico lindo com mulheres, com mães, e ela não tem uma comunicação, uma presença digital. Então a gente vai eu vou fazer um Instagram dela, e eu quero compartilhar com vocês à medida em que esse processo vai acontecendo também. Se for interessante, né, gente? Se não for interessante, não preciso compartilhar. Eu posso criar outros ambientes, outros canais para poder falar sobre isso. E eu vou, do outro terapeuta, eu vou fazer o website dele. É o mesmo problema, tem um trabalho belíssimo, um projeto. Além de fazer atendimentos terapêuticos, ele tem um projeto com homens. Nada. Negócio muito com homem, assim, não é comigo. Mas ele já há muito tempo está querendo fazer esse website. E eu já tinha visto que ele, enfim, precisava disso. E eu me ofereci, e isso foi uma conversa que foi durando um ano e meio. E agora ele chegou para mim ontem e me perguntou se eu podia fazer o website dele.
Então, eu vou estar com esses 2 projetos atuando para eu me sentir útil profissionalmente, novamente, e para que eu possa ir aos poucos me inserindo nesse mercado, entendendo como é que funciona o mercado europeu, né? A Alemanha aqui nesse sentido de demandas na área de marketing digital, na área de construção de website, na área de gestão de redes sociais, porque já é por si só algo muito flexível e como é algo que desenha o meu futuro, eu percebo que vai me levar exatamente para a direção para onde eu quero ir. Portanto, nesta semana, eu decidi sair da estática, sair da posição de vítima, sair da posição de alguém que fica esperando as outras pessoas decidirem por mim, por achar que eu não tenho competência para tomar as minhas próprias decisões e para fazer alguma coisa acontecer, apesar da burocracia. E eu escolhi construir algo para mim. E por ter escolhido isso, eu consegui atrair 2 pessoas que estavam aí tentando encontrar caminhos também com algo que eu já sei fazer, que é fazer uma gestão das redes sociais e fazer construção de sites, que é uma coisa que eu gosto de fazer e eu sei fazer. E eu tenho ferramentas para isso. Então, o que eu quero dizer é que eu continuo sentindo dúvidas, sentindo medo sobre o meu processo de transição de carreira, mas que isso não vai mudar. Isso tudo faz parte daquilo que iniciou tudo isso, que foi a minha maternidade. E assim como a minha maternidade, que não vai ter fim, uma vez mãe, a gente sempre vai ser mãe. O processo de transição de carreira, ele tem um tempo para terminar. A transição tem um tempo para terminar. Até mesmo a carreira pode ter um tempo para terminar. Mas quando essa ação que a gente toma, essa coisa de se movimentar, faz com que a gente consiga ultrapassar qualquer barreira de qualquer situação que a gente estiver vivenciando. E eu digo para você que essa força veio muito, 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 muito por causa da maternidade. E é mais um aprendizado da maternidade. Eu não estou querendo aqui, incentivar ninguém a ter filho, mas, gente, chegou um momento para mim que ser a mulher que eu queria ser não era mais o suficiente. Eu tinha que me tornar uma outra mulher para conseguir ser a mulher ou ultrapassar a mulher que eu queria ser. E hoje é como eu me sinto. Eu me sinto uma potência, de verdade. Eu acho que é a potência que muitas pessoas já viram em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda estou em uma situação muito assim de vulnerabilidade. E eu estou trazendo a real aqui para vocês, dia a dia, documentando tudo o que está acontecendo, que não é perfeito, que é cercado pelo medo, cheio de frustrações, mas é a vida real de uma mãe em transição de carreira na Alemanha. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de clicar no gostei, porque assim a plataforma do YouTube entende que o meu conteúdo pode servir para algumas outras mães que nem você, musa. Aí se fez sentido para você, mas só se fez sentido. Se não fez sentido, deixa para lá, esquece. Daqui a pouco vai aparecer outro vídeo para você aí de outra pessoa muito mais interessante do que eu. Aí você vai lá e clica. Mas se fez sentido para você, poxa, se inscreve aqui nesse canal, vem fazer parte da nossa comunidade, vem se unir aqui a essa egrégora de mulheres, mães que estão buscando se reconstruir a partir do momento em que a maternidade chegou na vida delas. Não é fácil, mas se a gente fizer isso juntas, a gente chega lá. Eu te vejo no próximo